Você já viu alguém gritar em um restaurante, exigir conversando com o gerente ou simplesmente se comportando como se as regras não se aplicassem a eles? Essa arrogância que parece tão poderosa de fora? Você se perguntou o que acontece quando essa atitude encontra a realidade mais cruel? Hoje vou contar 6 histórias que mudarão para sempre a maneira como você vê essas pessoas. 6 acidentes onde o orgulho não apenas humilhou, mas literalmente morto. Se isso já fez você refletir, mesmo que seja um segundo, dê a ele agora, porque o que vou revelar a você hoje poderá revolucionar sua perspectiva sobre o poder real e o poder imaginário. Nós vamos juntos nesta viagem que o removerá para dentro. Era qualquer sábado em Minnesota, quando Linda McLellan decidiu que as regras não se candidatavam a ela. 52 anos carregando uma reputação que precedeu seus passos para cada loja, todos os salões, todos os cantos, onde a autoridade imaginária que havia sido construída gritando. Os funcionários a conheciam bem. Aquela mulher de língua afiada que transformou qualquer troca comercial em uma batalha. Ele morava sozinho, trabalhava no setor imobiliário, mas seu verdadeiro território de conquista era os shopping centers, onde sentiu o proprietário do espaço e o respeito pelos outros. Naquela tarde, a escada rolante do Oriente tinha um cone de precaução amarela. Eles tinham acabado de limpar. Os degraus brilhavam com a umidade traiçoeira que transforma o metal em uma armadilha mortal. A maioria das pessoas optou por escadas ou elevadores normais. Mas Linda não era como a maioria das pessoas. Primeiro, ele atacou o zelador. Ele gritou com as listras que achava que viu nos degraus, esse tipo de demanda sem fundamento que era sua especialidade. O homem, acostumado a esses encontros, simplesmente continuou a coletar suas coisas enquanto despojava a incompetência dos outros. Sem parar um segundo, Linda passou pelo cone de precaução como se fosse uma sugestão, não um aviso de segurança. E suas sacolas de compras balançando, os calcanhares ecoando o metal molhado, sua atitude desafiadora gritando para o mundo que ela conhecia melhor do que qualquer um do que estava fazendo. Os outros compradores duvidavam, mas ninguém interveio. Eles assumiram que ele sabia o que estava fazendo. Erro de cálculo fatal. O deslize chegou no meio do caminho. Seu calcanhar descobriu aquele filme de água invisível que converte qualquer superfície em gelo puro. Seu peso vagou para a frente e depois se catapultou enquanto lutava para manter o equilíbrio. Os sacos se tornaram pêndulos que amplificaram cada movimento irregular. Por um momento infinito, seus dedos arranharam a grade desesperadamente. Mas a física não negocia com arrogância. Seu corpo estava grotesco distorcido enquanto caía. A parte traseira atingiu primeiro, mas foi a cabeça que selou seu destino. O som do crânio contra a borda metálica de uma etapa ressoou acima de todos os outros ruídos do shopping. Uma crise seca que fez as testemunhas ficarem sorvetes. Seu corpo deslizou para baixo, saltando contra cada dentes, deixando uma trilha vermelha que se estendia como uma declaração final. Os compradores recuaram horrorizados. Alguns gritaram, outros ficaram paralisados ao ver como a máquina ainda estava funcionando, indiferente ao drama humano. Quando alguém finalmente encontrou o botão de emergência, era tarde demais. Linda estava meio desmoronada entre o metal com o crânio fraturado e o cérebro quebrado pelo impacto. Os paramédicos tentaram reviver, lá no chão do shopping, mas alguns danos são irreversíveis. Ela foi declarada morta antes mesmo de deixar o local onde exerceu sua autoridade imaginária por tantos anos. Os funcionários receberam terapia psicológica mais tarde. Alguns confessaram que evitaram a ala leste por semanas, incapazes de apagar o som de sua queda. Entre os compradores frequentes, a história se espalhou em sussurros, não em comunicados oficiais. Seus pais organizaram um funeral silencioso, rejeitando perguntas da mídia. Mas a verdade estava flutuando no ar como um aviso. Linda passou décadas acreditando que as regras eram para os outros, até que a realidade o cobrava a conta final brutal e irrevogável.
Patricia Walker pegou o trem de Watford naquele domingo, em maio, dizendo aos vizinhos que seria um dia tranquilo no zoológico. Mas a tranquilidade e a Patrícia eram conceitos incompatíveis, como petróleo e água, como fogo e pólvora. Aos 56, ele havia aperfeiçoado a arte de transformar qualquer situação pública em seu campo de batalha pessoal. O conflito não a encontrou. Ela caçou, alimentou, o criou até que o transformou em uma besta que o devorou por dentro. O gabinete dos leões foi projetado como uma força. Uma barreira baixa impedia os visitantes a vários metros da borda de concreto. Além, um poço seco afundou 4 metros em direção ao habitat, onde 3 leões adultos andavam entre pedras e troncos, fora dos turistas que os assistiram de cima. Os sinais de aviso estavam por toda parte. A equipe lembrava constantemente os visitantes por trás da barreira. Mas para Patrícia, as regras foram sugestões de que outras pessoas seguiam a covardia. Naquela tarde, quando um funcionário pediu que ele se afastasse do limite, algo estava iluminado por dentro. Essa faísca de família que transformou qualquer interação em uma guerra pessoal. Ele começou a gritar, acusando-os de arruinar sua visita, de tratá-la como se ela fosse uma garota incapaz de cuidar de si mesmo. Ignorando as instruções repetidas, ele se inclinou sobre a barreira, gesticulando para os leões enquanto tirava sarro de sua aparente inatividade. Os outros visitantes se incomodam. Um pai empurrou seus filhos ainda, sentindo que algo ruim estava prestes a acontecer. Patrícia permaneceu obcecada, concertada ao demonstrar que ninguém diria a ela o que fazer. Seu corpo estava cada vez mais inclinado na borda de concreto lisa, seus sapatos escorregando contra a superfície polida. O momento chegou quando todos os momentos fatais chegam. Sem aviso, sem reverso, sem a segunda chance. Seus pés perderam tração contra o concreto. Seu peso foi além do ponto de equilíbrio. Com um grito que cortou o ar da tarde, virou-se para a barreira e correu para o poço seco. O impacto contra a terra foi brutal. Seu corpo rolou incontrolavelmente enquanto os leões, surpresos com a súbita intrusão, pararam de secar. Por vários segundos eternos, o gabinete ficou em silêncio. Então 2 deles cobraram. O homem chegou primeiro, suas mandíbulas fechando no ombro de Patrícia com uma força que esmaga ossos como se fossem galhos secos. Seus gritos rasgaram o ar, enquanto um leão rasgado pedaços de carne de seus braços e torso com garras projetadas para matar. Os visitantes gritaram, outros cobriram os olhos de seus filhos, mas ninguém poderia desviar completamente o olhar da violência primária que foi desenvolvida abaixo. A equipe zoológica respondeu com alto-falantes aéreos e mangueiras de alta pressão. Os leões hesitaram sob os jatos de água, mas o homem não libertou sua presa. O corpo de Patrícia torceu de maneira inaturalmente enquanto ele a arrastava, o sangue absorvendo a terra do habitat. Em minutos que pareciam horas, seus movimentos diminuíram até que parassem completamente. A equipe finalmente conseguiu afastar os leões e trancá-los em um curral de contenção. Quando as equipes de emergência poderiam entrar, Patrícia já havia morrido. Seu corpo mostrou um trauma maciço, consistente com um ataque de predadores. Os membros da família evitaram perguntas sobre as circunstâncias durante o funeral. Em uma entrevista coletiva, os policiais enfatizaram que a vítima havia desarticulado as regras e instruções da equipe. O zoológico reforçou as barreiras nas semanas seguintes, levantando as grades e adicionando sinalização adicional. Mas alguns limites, uma vez cruzados, não têm caminho de volta. Agosto de 2017, na Geórgia. O calor do verão grudou na pele como uma segunda camada, enquanto as famílias enchiam o parque de diversões com risadas e gritos de emoção. Mas naquela noite, o parque seria lembrado por algo muito diferente da diversão. Melissa Daniels tinha 40 anos e uma reputação que a precedeu nos escritórios de Atlanta.
Consultor de marketing de idiomas nítido, conhecido por apontar outros com a precisão de um bisturi. Seus colegas o descreveriam mais tarde como alguém que projetou autoridade em espaços públicos, especialmente em lugares onde ele achou melhor entender que alguém trabalhava coisas. Os parques de diversões eram seu vício secreto. Ele seguiu os entusiastas da montanha-russa, presumindo constantemente que entendeu como os sistemas de restrição e segurança funcionam melhor do que os próprios operadores. Seu relacionamento com o risco era um controle total. Ele acreditava que as regras se aplicavam a outras pessoas, não para ela. As montanhas russas dependem de sistemas de restrição em várias camadas: barras de segurança, arnes de ombro, cintos de segurança, cada uma verificada e protegida pelos participantes antes do jogo. A montanha que Melissa se aproximou naquela tarde usou um arnês rígido em seus ombros com um cinto de segurança adicional na base. Naquele dia, as filas eram mais longas do que o habitual. As altas temperaturas deixaram a multidão inquieta. As testemunhas se lembrariam de como Melissa reclamou em voz alta sobre a lentidão dos participantes durante a acusação, zombando de sua eficiência como se fosse um especialista avaliando iniciantes. Quando a sua vez chegou, ele abaixou a restrição do ombro, mas vários passageiros próximos notaram como ele deliberadamente empurrou o cinto para um lado, insistindo que ele próprio poderia lidar com isso. Um assistente deu uma rápida atração ao arnês do ombro, mas com uma pressão completa, a verificação foi breve. O anúncio de aviso ligou para lembrar os passageiros de permanecer segurados, mas Melissa parecia despreocupada, confiante em sua própria versão de como as coisas funcionavam. O trem subiu sua colina inicial com o som da família de correntes. De baixo, a estrutura aumentou o parque. Os passageiros gritaram e se prepararam enquanto a primeira queda os jogou em direção à velocidade. O trem se moveu suavemente através de curvas e giro, depois se aproximou de seu primeiro investimento, um loop fechado que viraria os corpos completamente na boca. As câmeras de segurança confirmariam depois que Melissa se moveu em seu assento. Seu torso não estava tão firmemente sujeito quanto o de outros passageiros. Quando o trem foi revertido, seus ombros se livraram da restrição. O acidente foi desenvolvido em segundos eternos. As testemunhas por trás dela viram seu corpo subir como sem peso, depois deslizam completamente para fora do arnês. Ele agitou os braços desesperadamente quando deixou o assento, caindo antes de Gravity a reivindicar brutalmente. Em vista da fila traseira, ele atingiu um feixe de suporte de aço com força esmagadora. O impacto foi audível acima dos gritos, um som seco e final que cortou o ar. Seu corpo caiu no espaço aberto e atingiu o chão perto de um caminho de serviço ao lado dos trilhos. O trem completou seu circuito com passageiros gritando o medo da montanha russa e o que haviam acabado de testemunhar. Alguns eram histéricos para quando os carros retornaram à estação, mãos tremendo, rostos pálidos. Os operadores pararam o embarque imediatamente enquanto a segurança corria em direção ao local. Os paramédicos do parque chegaram a Melissa em minutos, mas suas feridas foram catastróficas. Os registros mostraram mais tarde que ele havia morrido com um impacto sem qualquer possibilidade de sobrevivência. A montanha-russa fechou indefinidamente para a inspeção. Nos dias seguintes, a abordagem se moveu menos em direção ao luto e mais para o comportamento que levou à queda. Novembro de 2017, na cidade de Nova York. A estação da Union Square do metrô intimidou a energia exausta dos viajantes noturnos. Uma mistura familiar de impaciência, fadiga e rotina. Os anúncios saltaram contra as paredes de ladrilhos, os trens rugiram e saindo, e os degraus encheram as plataformas com seu ritmo mecânico. Entre as centenas de pessoas que passaram, não se viveria vivo da estação. Brenda Wise tinha 54 anos, uma Nova York de uma vida que havia passado a maior parte de sua carreira como administradora de escritório em uma empresa de seguros de nível médio. Seus colegas a conheciam como alguém com uma língua afiada e temperamento teimoso,
que estava orgulhoso de permanecer firme em qualquer situação. Fora do trabalho, eu morava sozinho em um pequeno apartamento em Rainhas e tinha poucos amigos íntimos. O transporte público era o cenário de sua vida diária há décadas, mas era famosa entre os funcionários por confrontos, especialmente durante os atrasos nos serviços. O sistema de metrô é um ambiente implacável. Os trilhos estão em uma vala aberta entre as plataformas, com 2 trilhos que carregam o trem e um terceiro trilho eletrificado que o alimenta. Esse trilho carrega mais de 600 volts de corrente direta, o suficiente para matar instantaneamente. As plataformas são marcadas com listras de aviso e anúncios frequentes lembram que os passageiros nunca entram na área da estrada. Apesar disso, os incidentes ocorrem todos os anos, geralmente o resultado de acidentes, disputas ou mau julgamento. Naquela noite, Brenda voltou para casa depois do trabalho. Os trens foram adiados devido a um problema de sinal, e a multidão na Union Square havia espessado. As testemunhas relataram depois que ele chegou na frente da briga quando um trem lotado chegou, empurrando vários viajantes mais jovens. Quando a desafiaram, ela levantou a voz, subindo a discussão até que ela grita. Enquanto o confronto verbal se intensificou, ele empurrou um dos passageiros que tentaram bloquear seu caminho. O movimento o deixou desequilibrado na borda da plataforma. No caos, seu pé escorregou contra a faixa de segurança amarela. Ele cambaleou, os braços acenando antes de se inclinar para a frente e cair na vala aberta. Os suspiros se espalharam pela multidão enquanto aterrissam entre os trilhos, seus centímetros do corpo da linha eletrificada. Por uma segunda fração, ele tentou se levantar, mas sua mão esquerda fez contato direto ou com o terceiro trilho. O efeito foi imediato e violento. Um flash brilhante iluminou o espaço, seguido de faíscas crepitando. Seu corpo endurece e sacudiu incontrolavelmente, os músculos bloqueados pela corrente. Os gritos explodiram enquanto o cheiro de tecido e queima de carne estendido pela plataforma. Alguns viajantes instintivamente se estenderam para a frente, jogando jaquetas e lenços, desesperados para expulsar. Lu sem tocar, Lu diretamente. Nada funcionou. A corrente o manteve no lugar, estudando seu corpo até que seu movimento diminuiu e parou. A equipe da estação ativou os cortes de energia, mas então o dano era irreversível. Quando a corrente cessou, ele desmoronou estranhamente sobre os que dormem, fumando levemente subindo de suas roupas. As equipes médicas de emergência foram chamadas pela equipe, com minutos, mas o exame confirmou o que as testemunhas já sabiam. Ele sofreu queimaduras catastróficas e parada cardíaca quase instantaneamente. A plataforma estava clara, os trens desviados e a polícia selou a área de investigação. Os viajantes ficaram chocados, alguns ainda chorando ao sair da estação. As câmeras de vigilância confirmaram a sequência de eventos: a discussão, o empurrão, o obstáculo e o contato fatal com o trilho. Ao contrário da maioria das mortes no trânsito que deixam uma comunidade em choque, a morte de Brenda atraiu pouca simpatia. As testemunhas a descreveram como combativa, mesmo em seus minutos finais, gritando estranhos e forçando o caminho a seguir. A estação estava clara, a energia restaurada e os trens retomaram o serviço em horas. Julho de 2018, em Bakersfield, Califórnia. O calor da tarde foi esmagado contra a cidade, criando miragens nos estacionamentos de asfalto e nas barracas ao lado das estradas. As famílias se alinharam em posições temporárias para comprar fogos de artifício antes do feriado. Entre embalagens brilhantes e banners coloridos, uma barraca logo seria transformada de um lugar de emoção na cena de um desastre fatal. Cynthia Lopes tinha 30 anos de idade e era conhecida em seu bairro por seu temperamento explosivo e abertura brutal. O ex, caixa que havia saltado entre empregos, carregava uma reputação de repreender funcionários e adolescentes que atravessaram seu caminho. Ele morava sozinho em uma pequena casa alugada, muitas vezes enchendo suas noites com televisão e cigarros. A independência se importava,
e estava orgulhosa de nunca ser pisoteada por ninguém. Em espaços públicos, essa tendência frequentemente escalava para se tornar conflito. O posto de fogos de artifício que visitou naquele dia era uma estrutura temporal feita de lona esticada em postes de metal, empilhados no interior com caixas de papelão, foguetes e projéteis aéreos. Essas tendas, embora licenciadas, sempre carregavam uma margem de perigo. Os fogos de artifício são compostos de pólvora preta, mechas e compostos químicos, todos altamente inflamáveis. Os regulamentos exigidos não abertos, sinalização visível para riscos de incêndio e extintores portáteis no local. Mesmo com as precauções, uma única ignição pode transformar o espaço fechado no inferno. Naquela tarde, Cynthia entrou na barraca exigindo um reembolso para um pacote de explosões que eles alegavam estar com defeito. As testemunhas se lembraram de sua voz enquanto repreendiam os jovens funcionários atrás do balcão. Os funcionários apontaram os sinais publicados. Não retorne e não ligue para abrir. Mas ela os ignorou completamente. Em sua agitação, ele acendeu um cigarro enquanto ainda estava lá dentro, a fumaça curvando, se nas baterias de fogos de artifício. A equipe implorou para ela sair, mas ela desconsiderou os avisos. Consumidos demais por sua própria indignação para registrar o perigo que a cercava. Em sua agitação, ele deixou cair o cigarro perto de uma caixa parcialmente aberta de projéteis aéreos empilhados ao lado do balcão. A ponta ardente rolou contra a embalagem de papel solta e os pavios expostos, que estavam quase imediatamente iluminados. As faíscas percorreram a caixa e, em segundos, o primeiro fogo artificial ligado, cuspindo fogo dentro da tenda, espaço apreendido de pânico. Funcionários e clientes correram em direção à saída, alguns se puxando para sair. As caixas explodiram em rajadas rápidas, enviando brasas chovendo por todo o estacionamento. Cynthia cambaleou para trás do balcão, a fumaça engrossando ao seu redor. As testemunhas do lado de fora viram sua silhueta emoldurada pelo fogo, tossindo violentamente, suas tentativas de proteger Feudal contra o calor que se estendia. A barraca desabou enquanto os suportes desistiram, as chamas se alimentando de cada superfície. Os espectadores usaram extintores e jarros de água, mas o fogo era muito feroz, então eles marcaram o 911. Os funcionários se arrastaram livre, suas roupas arrasadas, mas Cynthia nunca surgiu. Os bombeiros chegaram minutos depois, absorvendo os restos sob nuvens de fumaça negra. Quando as equipes procuraram nos restos mortais, encontraram seu corpo perto do balcão, desabaram contra detritos carbonizados. Os pesquisadores determinaram que ele havia morrido de queimaduras graves e inalação de fumaça, provavelmente em tempos de ficar impressionado com o incêndio. Os vizinhos que ouviram o que aconteceu disseram que soava exatamente como ela. Teimosos demais para seguir as regras, mesmo quando as regras existiam para manter as pessoas vivas. Alguns comentaram amargamente que ele conseguiu converter um posto familiar de fogos de artifício em uma zona de guerra apenas para entrar. Os parentes mantiveram os arranjos mínimos, evitando perguntas das premissas que se lembraram disso como uma fonte constante de argumentos. Agosto de 2016, em Colleen, Texas. O calor noturno grudou no asfalto preto de um estacionamento de shopping ocupado, onde os carrinhos rolaram e os motores rugiram enquanto os compradores corriam para entrar e sair. O lote estava lotado como de costume, fileiras de carros empacotados firmemente com famílias em zigue-zague entre elas. Era o caos de rotina até que um confronto se tornasse algo irreversível. Diane Stokes tinha 47 anos e era uma figura familiar no centro do Texas. Ele flutuou entre obras administrativas, mas era mais conhecido por seu temperamento agudo do que por seu trabalho. Os funcionários das lojas locais a reconheceram como o tipo de pessoa que discutiria extensivamente em pequenos inconvenientes.
Ele prosperou no controle, empurrando conflitos além do que a maioria das pessoas ousaria. Foi também obesa, carregando bem mais de 90 quilos em sua estrutura dos anos 60, um fato que muitas vezes a deixava sem fôlego pelo esforço, mas sem querer admitir nenhuma limitação. Os estacionamentos, em particular, pareciam conseguir o pior dela. Uma areia, onde ela frequentemente confrontava outros motoristas e pedestres para o Imaginary Desights. Naquela noite, Diane estacionou em uma fila média, retornando mais tarde para encontrar um carrinho de compras perdido incorporado contra seu sedã. Perto, um homem de 20 anos estava se juntando a carrinhos em uma fila. As testemunhas disseram que ele imediatamente o confrontou, gritando que ele havia danificado seu carro. O trabalhador tentou continuar sua tarefa, ignorando-a enquanto empurra a fileira de carrinhos de metal para a frente. Diane foi plantada na frente deles, se posicionando na pista estreita. Os carrinhos, pesados de impulso, atingem suas coxas, fazendo com que ele tropeça. Em vez de se afastar, ele pegou a barra lateral de um carrinho, puxando-se forte. A tração repentina desestabilizou a linha e os carrinhos frontais dobraram. Os quadros de metal correram para as laterais, um atingindo diretamente no peito. Seu peso funcionou contra ele. Incapaz de recuperar o equilíbrio rapidamente, seu centro de gravidade se moveu para trás. Ele caiu forte no asfalto inclinado, a parte de trás da cabeça atingindo o concreto com uma rachadura aguda. O carrinho, ainda em movimento, parcialmente enrolado nas pernas antes que o trabalhador conseguisse detê-las. Mais tarde, as testemunhas descreveram o som doentio quando o crânio atingiu a calçada, seguida imediatamente por um lago escuro que se espalhava sob os cabelos. Seu tamanho era difícil para os espectadores movê-lo. Vários lutaram antes de perceber que ele não respondeu. Alguns gritaram, outros congelados, enquanto o trabalhador tentava freneticamente levantar os carrinhos dela. O corpo de Diane tremeu uma vez. Depois ficou parado, seus olhos abertos e sem resposta. Em minutos, os paramédicos chegaram, mas nada poderia ser feito. Então houve pouca simpatia. Os compradores que a reconheceram disseram aos repórteres que ela era a mesma mulher que haviam visto criticando caixas eletrônicos ou bloqueando corredores para argumentos que ninguém mais queria. Seu colapso foi descrito menos como uma tragédia do que como o fim natural de seus próprios hábitos de confronto. O shopping voltou aos negócios durante o horário, percebendo silenciosamente que se lembrariam mais do incidente como uma interrupção do que como uma perda. 6 pessoas. 6 momentos em que a arrogância escreveu cheques que a realidade era acusada de interesses de sangue. 6 finais que demonstram que o universo não negocia com orgulho, por mais fortes que gritas ou quão correta você pare. Linda, Patrícia, Melissa, Brenda, Cynthia, Diane. Seus nomes agora são lições escritas em cemitérios. Stone lembrou lembretes de que a única autoridade real é que exercícios de física sobre órgãos que se acredita serem imortais. Cada uma dessas mulheres acredita e a controla o mundo ao seu redor. Cada um descobriu que existem forças que não estão impressionadas com gritos ou demandas. A realidade não tem gerente. A física não aceita reclamações. A morte não ouve argumentos. Na próxima vez que você vir alguém se comportando como se as regras não se candidatassem a elas, lembre-se dessas histórias. Como o universo tem um registro perfeito e mais cedo ou mais tarde, ele cobra cada conta pendente. Você reconhece essa arrogância em si mesmo? Aqueles momentos em que você acha que conhece melhor do que todos? A linha entre confiança e soberbo é mais fina que a borda de uma navalha, e atravessá-la pode ser irreversível. Se essas histórias o mudaram para dentro, se elas fizeram você refletir sobre sua própria atitude, ele diz: eu ordeno sem dizer nada, e conheço parte daqueles que entendem que o verdadeiro poder não grita, isso não exige, isso não ameaça, é simplesmente